Abre alas, tá chegando o podcast especial de carnaval. Vocês acharam que não teríamos o programa de hoje por conta do feriado? Acharam errado, estamos aqui para tratar de MotoGP e muito mais, o mundo da velocidade em duas rodas, sempre em destaque aqui no nosso programa, em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Eu, Carlos Costa, na companhia de comentaristas a caráter, começando por Guilherme Longo. Belíssimo traje, hein, Gui? Seja bem-vindo. Pô, vocês me tiraram segunda-feira de carnaval, saí do bloquinho pra vir pra cá. Não dá, né? Mas, minha gente, bora lá falar de MotoGP nessa segunda-feira de carnaval, porque não teve moto na pista, né? Não teve Marc Marques, Diogo Moreira, nem nada na pista. Teremos essa semana, mas de qualquer forma o mercado de pilotos tá pegando fogo, as notícias também não param. Mercado de pilotos, notícias médicas, mas antes de entrarmos nos temas aqui do programa de hoje, se Guilherme Longo está a caráter, Fausto Macieira também está com um cenário todo especial para este podcast de carnaval. Fausto, seja muito bem-vindo. É isso, salve, salve, Carlos Costa, Guilherme Longo, brap, salve, rapaziada, olha a cabeleira do Zezé, pô, eu adoro carnaval, as marchinhas especialmente, né, que são datadas, são de muito antigamente, mas são muito interessantes, divertidas, e tudo que celebra a alegria deve ser mencionado, exaltado, porque é muito bom, né, nesses tempos que a gente tem muita preocupação, diversão, areja a mente, areja o corpo e a alma. Vamos lá, pau na máquina, podcast largando em ritmo carnavalesco. É isso, Ponte Rio-São Paulo aqui no podcast Carnaval, mas vamos abordar antes uma notícia que saiu depois da edição do nosso programa da semana passada, que é referente ao campeão de 2024 da MotoGP. Gui, conta pra gente. A gente discutiu isso, inclusive, semana passada, né? A possibilidade de Jorge Martin participar da pré-temporada. Falava-se, né, de um desejo da Aprilia de poder contar com o campeão de 2024. E agora ele tem a liberação dos médicos pessoais para participar da pré-temporada. Isso não significa que o Martin vai, de fato, participar dos testes de Chang nesse fim de semana. Ele ainda precisa de uma autorização da equipe médica da Dorna. Então, ali, comandada pelo Angel Chart, ele vai passar por um exame, muito provavelmente quinta-feira ou sexta-feira, e aí teremos a confirmação se Jorge Martin participa ou não dos testes de pré-temporada da Tailândia. Bom, ficamos na torcida, né? Independentemente de gostar ou não do, digamos, personagem Jorge Martin, a gente sempre quer ver o grid cheio e pilotos saudáveis, mais do que tudo, afinal é um esporte de risco, né, Fausto? Pois é, essa situação do Jorge Martin que se prolonga desde o ano passado, né? Uma agonia imensa, participou de poucas corridas, se acabou se acidentando novamente, e é curioso, porque foi o Marques que recomendou, opera isso de novo. Ele falou assim, um dia acordei com a clavícula, com o meu ombro doendo, aí mandou mensagem pro Marc Marques, aí o Marc Marques falou assim, vou te indicar meus médicos. Os médicos do Marc Marques são bons, né? Aí indicou os médicos e foram feitas mais 2 operações e foi tirado para esse ombro difícil material ósseo do quadril, né? Então agora o ombro direito está ok, a mão esquerda também aparentemente está certa, né? Porém, como disse o Guilherme, ele vai ter que ser avaliado na pista pelos médicos de plantão da Dorna, que não é mais Dorna, né? Agora é MotoGP Entertainment, é MotoGP Sport Entertainment, então é entretenimento, né? Essa é a tônica que a Liberty Media quer levar para a MotoGP. O presidente não é mais o Espeleta, né? É o Charles Gordon, e o Espeleta vai ser diretor executivo. E só fechando sobre o Jorge Martin, agora ele sai do verbo curar para o verbo provar. Provar, no sentido de experimentar, e provar que continua sendo velocíssimo, não só em uma volta, mas em corridas inteiras. Vamos ver o que vai acontecer esse ano. É fundamental para o Jorge Martin, entre outros pilotos. Só fazer um comentário rápido do Martin. Eu acho que o Fausto fala muito bem quando ele usa o verbo provar, né? Porque o Bezzecchi é o número 1 da Aprilia no momento. Ele é o esteio da marca italiana. Até pela renovação, né? Exato, até pela renovação plurianual. Não é um contrato só de um ano. Mas para o momento mesmo, porque o Bezzecchi foi o segundo mais rápido da pré-temporada da Malásia. Ele ficou a 1/10 do tempo do Alex Marques. Então, o Martin tem que se provar internamente. Ele tem que mostrar, chegar lá e falar, ok, o Bezzecchi segurou o rojão esse ano todo, mas o campeão sou eu. Eu que tenho que estar ali, eu que tenho que estar andando na frente. Então, pro Martin, é muito desafiador isso aí. Aquela coisa de provar no sentido de testar, até para, digamos,
recuperar o ritmo, né? A gente viu nas últimas participações do Martin no ano passado, ainda se recuperando, que ele não conseguia render de maneira consistente, o que era natural, Sim. afinal ficou muito tempo fora. E porque não teve tempo direito de conhecer Exato. a moto, né? A dificuldade com o equipamento, o condicionamento físico, inclusive, creio, a cautela, né? Porque é natural que uma vez você voltando de lesão, você tente não contrair uma nova lesão, mas agora acho que ele terá aí a oportunidade de se reestruturar, digamos assim, enquanto piloto, afinal, o 2025 foi literalmente muito acidentado. Agora, quando a gente fala de se provar, também o Martins está inserido no contexto de mercado, né, Fausto? Não à toa fala-se aí de uma potencial ida dele para a Yamaha, enfim, a dança das cadeiras na classe rainha está bem agitada. E a gente sempre passa pela questão de mercado aqui no podcast. O Martin não é o único que tem que, digamos, provar que merece ser uma aposta de uma empresa do calibre da Yamaha, como é, por exemplo, a especulada ida do Pedro Acosta para a Ducati. Esses caras têm que fazer por merecer, né, Fausto? Exato, a gente tem vários pilotos negociando, cada vez mais cedo os contratos são renovados ou não. Né? Há uma mudança, ou alguém fica a pé, aquela dança das cadeiras, que era nas férias de verão, né? Quer dizer, na metade da temporada, foi sendo antecipada, e agora, muito provavelmente, a gente vai ter as principais definições. A principal já foi divulgada, Marc Marques permanece na Ducati, e em torno dele gira todo o grid, e a gente tem o Martin querendo se provar, precisando se provar, né? Não se sabe, o índice de confiabilidade do Martin é muito baixo. É muito baixo. A credibilidade ele tem, mas confiabilidade não tem. Então, tem o Bagnaia na mesma situação. Né? Todo mundo fala que o Bagnaia já está rifado, está cumprindo um aviso prévio imenso, né? Para 2027. Se fala no Acosta nessa vaga, e quem entra na vaga do Acosta pode ser o Alex Marques. Então, o mercado está aquilo que a gente falou semana passada, um samba do piloto doido, mas que deve clarear até, ou parte dele, pelo menos, deve clarear até os primeiros treinos oficiais do GP da Tailândia. Né? No próximo fim de semana vamos ter os testes finais, o ensaio geral da MotoGP lá em Buriram, e já o início também do Mundial de Superbike, que houve também, onde houve uma revolução. Né? O principal piloto saiu, né? Toprak Razgatlioglu está na MotoGP, o Álvaro Bautista perdeu o status de piloto de fábrica, o Buliga manteve, o Buliga é o favorito para esse campeonato que começa já no próximo fim de semana na Austrália, que é um lugar incrível. Né? Tivemos também, na semana passada, testes das classes de acesso em Portimão, que não valeram para nada, choveu. Estamos tendo testes da Moto2 e Moto3 agora em Jerez, onde o tempo está melhor, porém, está um frio danado, tá? A temperatura máxima 15 graus e um vento de até 30 km por hora. Então, esperamos que esses dias de teste sirvam para a turma das classes de acesso ter alguma base, porque não tiveram em Portugal. Assim como a Superbike também treinou em Jerez e também choveu. Então, dificulta, né? Você só serve para quê? Para andar na pista molhada. Mas o tempo molhado é minoria em relação ao piso seco, né? Então não serve para muita coisa em experimentos, em testes. E esperamos que lá na Tailândia o tempo esteja firme para o teste final da MotoGP, onde todas as marcas vão escolher sua aerodinâmica. Se tiver chovendo, como é que você vai provar a aerodinâmica? Então vai todo mundo meio no escuro com o que eles aprenderam, se foi suficiente ou não, a gente não sabe, na Malásia. É isso, a gente vai abordar bastante a programação do fim de semana que está por vir, né? O Fausto bem citou o Mundial de Superbike. O Rogério Santos, nosso espectador, até estava abordando isso na área de comentários do último podcast. A gente vai destacar também a classe suporte, mas ainda falando de mercado, a gente sempre traz este tópico aqui para o podcast. Agora, é interessante olhar sob outra ótica, que é quem está lutando pela sobrevivência. Foi citado o Pecco Bagnaia, né? Que, claro, é o cara que está mais no holofote nesse sentido negativo. O próprio Bagnaia concordou com uma, digamos, análise um tanto crica do Jorge Lourenço feita nos últimos dias de que o piloto é tão bom quanto a sua última corrida, e de fato é o caso. O Bagnaia está muito descredenciado, apesar de ter 2 títulos da classe rainha. Mas Bagnaia, quem mais, Guilherme, que está lutando aí pela sobrevivência no grid? Porque é engraçado, né? A gente tem um grid de 22 pilotos para 2027 nesse momento. A gente tem um acordo verbal do Marques, não está oficializado ainda pela Ducati. Mark, né? Mark.
Sempre bom. Até porque o Fausto bem trouxe a possível ida do Alex para KTM. Mas manda aqui. Dos 22, só 3 têm contratos garantidos para o ano que vem, né? Que é a dupla da LCR, o Diogo Moreira e o Johan Zarco e o Toprak na Pramac. O resto, pode todo mundo parar em todos os lugares, mas claramente tem alguns pilotos que chegam nesse início de temporada numa situação mais complicada. Ainda mais o que o Fausto falou, né? Até uns anos atrás, as negociações, a famosa silly season, ela acontecia na pausa de verão, ali para julho, agosto. Agora não, a gente está em fevereiro e a gente está falando de um mercado que está muito aquecido. Um mercado que é mais do que nunca um tiro no escuro. Afinal, ninguém sabe como é que vai ser a moto do ano que vem. E ninguém vai saber até pelo menos agosto, setembro, como é que realmente vai ser a moto de 2027. Por mais que eles tenham mais informações, né? Enquanto não vai pra pista, não dá pra ter certeza. Né? Essa é a grande questão. E a gente consegue colocar alguns nomes que estão mais pressionados, alguns nomes que correm o risco não só de perder a vaga na equipe que tá, mas talvez perder a vaga na MotoGP como um todo. O Pecco é de longe o que tá mais pressionado. Essa questão do Acosta, quase fechado com a Ducati. E aí, qual é o lugar pro Pecco? É ir pra VR46, o Rossi tentar juntar os caquinhos de Pecco Bagnaia para fazer dele um piloto mais consistente de novo? É buscar uma vaga na Aprilia? Ou talvez buscar uma vaga em algum outro lugar? Só que o Pecco, eu acho que ele ainda tem estofo para continuar na MotoGP. Tem alguns que eu questiono mais, assim. Por exemplo, a dupla da Honda. O Mir. O Mir teve um final de temporada em 2025 um pouco mais sólido, conseguiu entregar resultados. Foi bem na pré-temporada, liderou um dos dias. Mas será que ele vai dar a consistência suficiente para bancar uma manutenção dele no grid? Faz 2 anos que ele é o piloto que mais cai, pontua pouca consistência. O próprio Luca Marini não está muito longe disso. Se a gente for pegar na Yamaha, o Alex Rins, ele ficou esse ano meio que como uma forma de esquentar a vaga para o Toprak ano que vem. E agora a gente já vê conversas de bastidores que a dupla da Yamaha pode, inclusive, não ter o Toprak no ano que vem. Deixar o Toprak mais um ano na Pramac, porque a adaptação está sendo um processo mais longo do que todo mundo esperava. Natural, né? Natural, uma moto muito diferente. O Toprak chegou com muita hype pro meu paladar, e não por culpa dele, por culpa da torcida mesmo. Sim, tem uma expectativa muito grande. Já se fala, inclusive, da Turquia voltar ao calendário do Mundial por causa do Toprak. Só que talvez o Toprak precise de mais um ano de adaptação. É uma coisa natural, a troca do Mundial de Superbike para a MotoGP é grande, são motos completamente diferentes. Então acho que são alguns nomes. Outros que a gente citou na semana passada, Franco Morbidelli, vai para um ano muito importante para tentar garantir a permanência dele. O Jack Miller também. Jack Miller, com certeza. Eu acho que até o Aldegger precisa entregar um pouco mais. Ele demorou o ano passado, conseguiu entregar bons resultados na parte final, mas eu acho que a disputa pelas vagas na Ducati está muito grande e ele precisa melhorar o nível dele um pouquinho para se colocar nessa disputa. Fausto, são várias nuances aí, porque o Gui trouxe já muitos nomes, eu acho que estão aí em prateleiras diferentes de risco. Sim. Uns estão sob risco de extinção, vamos colocar dessa forma, isso é, de sair do grid da categoria como um todo, outros de, digamos, cair na hierarquia. No caso do Bagnaia, eu vou jogar o foco no piloto italiano, mas Salso, fique à vontade para abordar os outros nomes citados e até trazer mais gente aí ao papo. No caso do Bagnaia, o que eu acho que pode pegar é muito essa questão do status de fábrica, né? Ele falou que o foco dele é ser piloto de fábrica. Quanto que isso é factível nesse momento da categoria, Fausto? Mas o Bagnaia é o que está mais sob pressão, né? Pelo número de títulos, pelo prestígio que obtém. Em relação aos nomes que o Guilherme citou, eu só discordo do Aldegger. Acho que o Aldegger não está sob pressão. O Aldegger é novato e venceu uma corrida como novato. E está numa equipe bastante boa. Né? Ele foi o novato do ano, a equipe foi vice-campeã mundial, então acho que a posição dele e a do próprio Alex. O Alex está saindo por vontade própria, não porque a equipe o queira fora da garagem. Já, assim, que eu citaria, além desses que você citou, Guilherme, eu citaria o Brad Binder, Sim. Não está bem, né? E citaria também o Enea Bastianini. E aí a gente volta para o Bagnaia, porque o Enea Bastianini sofreu a depressão de sair da equipe principal para uma equipe satélite de uma marca que não é a principal. Então, se o Bagnaia sonha com uma equipe de fábrica, ele tem 2 oportunidades, na Aprilia e na Yamaha. Né? Se o Martin quer se manter numa equipe de fábrica,
Ele não é. Eu acho que o Martin não é a primeira opção de ninguém, já falei isso aqui, e já falei isso também, mesma coisa que o Lourenço falou, que não é nenhuma insensatez. Você vale seu último resultado, os seus últimos resultados. E nisso, o Banhaia, o Binder, o Bastianini, estão todos muito fragilizados. O Acosta não, porque ele já vem num crescente na segunda metade da temporada. E outra coisa que o Lourenço falou, que foi muito engraçado, né? Porque o Lourenço, ele sem querer engraçado, porque ele não quer ser engraçado, ele quer ser sério, né? Mas ele é involuntariamente engraçado, porque ele falou assim: estou sentindo uma tensão na equipe oficial KTM gerada pelo Maverick Viñales, que com a minha ajuda está muito forte esse ano. E o Lourenço, que quer agora se revelar um treinador, e é um excelente treinador, o método dele é discutível, que é o método do Tito, que treinou ele, então é discutível até certo ponto, né? Porque tem 5 títulos mundiais, né? É aquele negócio de fazer 8, rodar debaixo de chuva, pistinha travada, é um método que é diferente do método utilizado na maioria das escolas de pilotagem, especialmente da VR46, mas que está dando certo com o Viñales. A gente vai ver a partir da Tailândia, né? Eu acho que o Toprak vai ter dificuldades na primeira metade da temporada, mas na segunda metade eu acho que ele vai melhorar bastante, né? E a gente não pode esquecer que ele, com todas essas dificuldades, com o guidão Touring, com o banco para trás, sem rabeta diferente, tanque rebaixado e tal, conseguiu fazer um tempo razoável, né? Terminou o último dia 1 décimo na frente do Diogo. Então, eu acho que ele também está limitado pela fase que passa a Yamaha, conciliando o desenvolvimento da V4 com a 850, com a saída do 4 em linha, isso tudo implica em restrição no desenvolvimento. Mas quem está sob pressão número 1 é o Bagnaia. E eu acho que a pressão já é concreta no caso de... Eu acho que ele não fica na equipe oficial do CAT, e eu acho que o Mark Marques já está renovado com a equipe oficial. Não saiu o anúncio ainda, mas eles não vão perder o Mark Marques, né? O David Tardoso falou: nós perdemos 2018 e 2019 porque não tínhamos Mark Marques. Então isso revela uma prioridade em cima do Mark, e o resto é o resto, especialmente para a Ducati, né? Que é muito pragmática em relação a pilotos. A gente fala dos pilotos sob risco, eu queria um pouco de futurologia de vocês. Claro, é sempre complicado fazer palpite de maneira tão antecipada, mas aqui a gente brinca com algumas conjecturas baseadas no cenário dado. Rapidamente, Guilherme, Fausto e quem está nos assistindo aqui no podcast. Alguém discorda que a dupla da Ducati tende a ser, no ano que vem, Marc Marques e Pedro Acosta? Começo rapidamente contigo, Gui. Não, eu acho que tudo se encaminha para isso. Apesar que eu ainda queria ver o Acosta chegar um pouquinho mais esse ano, mas eu duvido que vá fugir disso. Fausto, você acha que vai ser qual a dupla da Ducati no ano que vem? Acosta e Marques ou ainda está por decidir? Acosta. Tendo isso em vista, eu também acho. Fausto Macieira, para onde vai Pecco Bagnaia? Palpitômetro aqui. Aí vai depender do castelo de cartas, né? Se o Quartararo evidentemente sair, efetivamente sair, vai abrir uma vaga na equipe oficial que pode ser do Bagnaia. Bagnaia é extremamente racionalista nas suas estratégias e caberia bem na Yamaha. Não sei se ele vai para lá ou vai para a Aprilia. Eu acho que a Aprilia não tem recursos para bancar o Bagnaia. Por isso, apesar de a Aprilia ser uma opção mais atraente esportivamente, eu acho que em termos de recursos, de investimento, financeiramente, a Yamaha parece estar mais próxima disso se o Quartararo sair. Ou ainda que o Quartararo não saia, eu acho que o Rins está aí eu concordo integralmente com o Guilherme, está com a vida muito curta na MotoGP, vai ter que olhar para outros caminhos, inclusive em equipes satélites, eu acho que não dá para ele, não. O Rins tem uma limitação física mesmo, né? Os acidentes a questão dele... da perna. Gui, vai de Bagnaia na Yamaha como palpite? Cara, eu acho que uma dupla Bagnaia e Martin na Yamaha seria interessante. E seria uma reação do ponto de vista de mercado, né? Sim, porque assim, hoje o Quartararo tem o maior salário do grid. Até a gente ter a noção da renovação do Marc Marques, o Quartararo tem o maior salário do grid. Eu acho que com o salário do Quartararo, a Yamaha consegue bancar 2 campeões mundiais. Até porque o Martin, o poder de barganha dele tá reduzido, baixo, né? E o do dos dois também. Então, dos dois. E eu acho que o combo Yamaha Bagnaia seria interessante porque é uma marca que está tentando se reinventar com a questão do V4, tentando se colocar de novo lá na frente.
com um campeão que também está tentando se reinventar depois de um 2025 muito ruim. Eu acho que é uma combinação interessante para o início dessa nova era de regulamento. Eu acho que seria uma boa dupla, Banhaia e Martin na Yamaha. Eu acompanho os relatores, convido a galera a palpitar aqui também na área de comentários. Pegando o grid rapidamente, entrando nessa brincadeira aqui, a gente tem o Bezzecchi já renovado, né? Sim. A gente mencionou. Martin, companheiro dele na Aprilia, que acho que sai da Aprilia, não sei se de fato vai para a Yamaha, mas me parece claro que não fica na Aprilia, até por todo o climão gerado pelo próprio Martin no ano passado. A vaga de companheiro do Bezzecchi é uma grande incógnita. Inclusive, por mais que os rumores falem mais do Alex Marques na KTM, já houve também rumores de Alex Marques na Aprilia. Mas eu acho que ainda está se desenhando esse cenário, né? Sim. Diferentemente do que a gente tem, por exemplo, na Ducati com o Acosta mais encaminhado. Sim. Na Aprilia Trackhouse, acho que a Raul Fernandes e a Ogura têm condições de, mostrando o desempenho, ficar. O Pecco Bagnaia, falamos alongadamente Mas aqui. a Trackhouse tem um parêntese. Vamos lembrar que ano passado, nos testes intertemporada, teve aquela história que a Trackhouse ofereceu um teste pro Diogo, o Diogo recusou e quem fez foi o Manu Gonzalez. Então, se o Manu Gonzalez entregar a performance esse ano, conseguir inclusive ser campeão, eu acho que ele é um forte candidato a essa vaga. Eu acho que pelo número de anos da Moto2, talvez perca o bonde. Mas concordo que que eu acho que se ele for campeão, ele se coloca na briga. É que aí, concordo, mas... Mas aí quem sairia? Quem sairia? Aí é que tá. Eu acho que o Raul Fernandes tá muito bem pelo final de temporada e o Ayogura fez um começo de ano passado que credenciou ele para, tendo um 26 bom, ficar. Mas vai depender dos dois. Se um dos dois for bem, por que não a promoção para a equipe oficial? Aí é um ponto, hein? Acho que tem que ir muito bem para ser Porque a gente tem ainda, a gente colocou aqui 4 vagas, né? As 2 da Ducati e as 2 da Yamaha. Você tem mais as 2 da Honda, as 2 da KTM e as 2 da Aprilia. Uma delas está fechada pro Bezzecchi. As outras 5 seguem em aberto. E a única que a gente coloca como mais certo é o Vinhales subir da Tech 3 para KTM. Então acho que tem espaço para sair alguma loucura no meio. Não sei não, hein? Esse Vinhales aí vai precisar entregar também. Diga, Fausto. Pois aí eu acho que nessa dança toda tá arriscado. Se subir alguém da Moto2 para Trackhouse, o Ogura pode encontrar um abrigo na LCR, pô. Que vai sair o Diogo Moreira, muito provavelmente, para a equipe oficial. Então vai abrir uma vaga na LCR ou na vaga do próprio Zarco, que eu acho que permanece. Não dá para correr até 50 anos na MotoGP. O Zarco está com 35, vai até 36. O Valentino correu até 2021 com 42. O Valentino parou com 42 anos. Né? Então o Zarco ainda pode ter um horizonte. Mas se o Diogo sair, e provavelmente vai sair, porque o Alberto Puig voltou a falar nele, né? Essa semana voltou a elogiar e tal, aí abre uma vaga na LCR. Que eles queriam colocar quem? O próprio Ogura. O Ogura estar na Trackhouse é uma surpresa imensa. Então, voltando à normalidade, seria o Ogura se deixar uma vaga, sei lá para quem, para o Gonzalez, ou para quem vencer a Moto2, porque eu acho que ele também, como status de campeão, pode ir para a equipe satélite da Honda, que era o habitat natural dele, que é japonês, né? Então, também é um caminho. Por isso que são tantos caminhos, é uma encruzilhada. E a gente tem que olhar quem da Moto2 pode subir, né? Eu falei do Manu Gonzalez, eu concordo com a questão do tempo, mas tem um nome que, se entregar o que fez no final do ano passado, eu acho que é um candidato real à MotoGP ano que vem. Ele é sul-americano. Ele é sul-americano, Davi Alonso. Acho que o Alonso é candidato se mostrar o que ele fez na segunda metade da última temporada. Porque sim, o Alonso foi um destaque real da Moto2 na segunda parte do campeonato. Ele tirou muitos pontos dos candidatos ao título, inclusive. Agora, resumo da ópera, Aprilia e Honda tem margem aí para uma grande bagunça no mercado da MotoGP, né? Seja com promovidos da Moto2 ou veteranos da classe rainha, hein, Fausto? É verdade, tem o Alonso, como bem citou o Guilherme, ele foi sondado pela Ducati, mas fez uma proposta estratosférica, a Ducati deu 10%, ofereceu 10% do que ele queria, mas tem o Olgado também no calcanhar do Alonso desde a Moto3, sim, e andando muito bem também. Então o Olgado talvez... E assim, a Trackhouse, todas as equipes querem o quê? Economizar, né? Então a gente volta ao velho assunto. Ou você tem a moto ou você tem o dinheiro. Quem tem o dinheiro pode não ter a melhor moto, mas tem o dinheiro mais alto, né? E aí isso, de certa forma, compensa. Mas eu acredito que essa leva da Moto2, especialmente Gonzalez, Alonso e Olgado,
fora os outros, né, que podem também surgir, tem chances de bater na porta de alguém, bater na porta da futura equipe KTM, que vai perder o Viñales, né? O Bastianini também está fragilizado, também está numa situação difícil. Tem outras equipes que estão ainda se firmando. Tem o Brad Binder, que certamente vai perder a vaga, se o Alex Marques não for, também pode sobrar. Então, são muitas as possibilidades. A gente fica tentando fazer um exercício de futurologia, e só da passadologia já é difícil, né? Porque a ESPN Argentina publicou na semana passada uma enquete. Quem você prefere? Rossi ou Marques? Porra, estourou as redes sociais, né? Porque é uma coisa de... É uma conversa que não acaba nunca, de 2015, de 2016, de 2014. Então, as possibilidades, você adivinhar alguma coisa do passado, né, já é difícil, né? E imagina do presente. Do presente para 2027, que a gente está em fevereiro de 2026. Então, é extremamente temerário fazer qualquer previsão que seja minimamente precisa. Cara, a KTM, ela pode chegar ao ponto de ter 4 pilotos diferentes ano que vem, se nem o Viñales entregar. É por isso que eu acho que o Viñales tem boas chances de subir para a equipe oficial. Porque a KTM não vai querer se livrar de todo mundo de uma vez. Ela tende a perder o Pedro Acosta. Aí o Binder não tá entregando, o Bastianini não tá entregando. São 3 de 4 para sair. Pelo menos alguém para manter ali, para ser o esteio para o desenvolvimento da moto. O caminho tá aberto pro Viñales. Agora, será que ele vai aproveitar? Só que eu acho que ele precisaria fazer muito para perder essa vaga. Eu citei Honda e Aprilia como marcas que tem uma margem grande nesse mercado, mas na verdade é todo mundo, né, bicho? As equipes clientes aí da Ducati também, VR46 e Gresini, pode mudar tudo também. A Ducati pode dar a louca e querer colocar a Gresini de novo como terceira equipe ano que vem, dependendo do andamento do campeonato. Você dá a louca do Di Giannantonio fazer esse ano o que o Alex Marques fez ano passado, meu Deus do céu. Fausto, moral da história é que o negócio tá divertido e teremos cenas interessantes aí por assistir. Além, claro, de toda a expectativa com relação ao Diogo. Acho que também essa incerteza toda de mercado é boa pro Diogo, porque ele é um dos caras que tá com um pouco mais de estabilidade nesse contexto. Até por estar chegando agora e ser uma aposta aí da LCR da Honda, né, Fausto? Pois é, os únicos garantidos certo em 2027, oficial e tudo, são o Zarco e o Diogo. São os únicos garantidos, sendo que o próprio Diogo pode continuar na marca, mas não na equipe, né? Mas ainda assim mantém a presença dele na marca. Porém, as outras equipes todas estão ainda com vagas em aberto para 2027. Mas até lá tem muita coisa para acontecer, né? A gente vai ter, provavelmente em 2027, o último ano da Moto 3, né, que vai ser substituída por uma categoria monomarca que está tendendo a ser Yamaha R7, né? A exemplo do que acontece na Moto 2. E a gente tem... queria abrir só um parênteses para falar um pouco da Moto 3, que a Moto 3 é muito bacana, rouba a cena todos os fins de semana. A gente tem 14 anos de Moto 3, 6 títulos para a Honda, 6 títulos para a KTM, sendo mais 2 títulos que são de empresas satélites, clones da KTM, né? Com o título da GasGas, com o Izan Guevara, e um título da CF Moto com o Alonso. Então, a KTM, a Vera tem 8-6 em relação à Honda, né? E em 2025 tivemos 20 vitórias da KTM contra 2 da Honda. De 2012 a 2014 tivemos 27 vitórias seguidas da KTM. E o placar agora somado, eu falo sempre isso na transmissão, quanto está o placar Honda versus KTM ao longo de 14 anos. Agora a KTM sumiu, está 112-92, abriu 20 de vantagem sobre a Honda. Então o momento é da KTM. Porém, se for virar monomarca, não sei se a KTM vai ter fôlego para brigar por essa marca que vai ser o que é a Triumph na Moto 2. Então a tendência é essa marca única a partir de 28 ser a Yamaha R7 bicilindro. Vamos ver o que vai acontecer. A categoria vai subir bastante. Acho que a Moto 3 está no limite do desenvolvimento dos motores de 250 monocilindro. E se a Superbike já fez essa sucessão, a MotoGP vai fazer também, até porque estão no mesmo guarda-chuva da MotoGP Sports Entertainment. Ficamos de torcida para que esse novo momento de gestão também faça tudo certinho com o devido respeito, né? A gente fala
muito do status de campeão mundial dos vencedores aí das classes suporte e tudo mais. Então, ficar de olho, né? MotoGP Sports Entertainment, legal, mas vamos manter o que tá dando certo, né, Gui? O problema é que o nome já mostra que o objetivo da Liberty nessa nova fase é dar mais importância à MotoGP, continuando aquela treta que a gente viu ano passado, né? Minimizando os títulos das categorias de apoio. É porque a Liberty tá com o pensamento muito o que a FIA aplica na Fórmula 1 e nas categorias de 4 rodas. Mas e são não entende. Mundos diferentes. Exato, né? Não entende que a FIA sempre tratou de forma diferente. Não importa se é MotoGP, Moto2, Moto3, se é Mundial de Superbike, de Super Sport, de Sport Bike, é campeão mundial a mesma coisa. Bom, vamos rapidamente abordar aí o que tá por vir no fim de semana, né? Ficamos devendo, temos Tailândia na programação, né, Guilherme? Segunda pré-temporada, segunda e última, né? 2 dias de testes lá em Changi, palco do primeiro GP da temporada, já uma semana antes do início do campeonato, né? Então, é o momento das equipes realmente irem com tudo, já fazerem testes até um pouco mais focados no que vem aí do GP da Tailândia. Então, tô curioso principalmente para ver um embate Diogo Moreira versus Toprak, porque na Malásia o Diogo teve dias à frente, Toprak teve dias à frente. No último dia o Toprak de fato foi mais rápido que o Diogo, 1/10, mas como eu falei, o Toprak tá tendo umas dificuldades de adaptação à moto. O Fausto mesmo citou semana passada, outro banco, outro guidão e não sei o que, não sei o que lá. Então, como que o Toprak vai se comportar? Como que ele vai se preparar para a primeira corrida dele como piloto da MotoGP? Enquanto o Diogo, sim, tem um salto entre as motos da Moto2 e da MotoGP, mas eu acho que o gap é menor do que o salto da Superbike para a MotoGP. Questão de característica, né? Agora, no caso do Toprak, tem também digamos, desafio técnico que a Yamaha como um todo tem enfrentado neste início de era V4. Vai ser interessante também ver essa segunda pré-temporada para a marca japonesa, né, Fausto? Acho que sim, eu acho que vai ser muito bom. Estava vendo aqui a previsão do tempo para a Tailândia. Sol no sábado, no domingo nublado, mas sem chance de chuva, 34 graus, temperatura ambiente, vai estar uns 50 na pista, o vento chegando a 26 km por hora. É um momento importante para a Yamaha, é importante para todas as equipes, mas especialmente para a Yamaha. Vamos ver se o Fábio Quartararo vai alinhar, né? E o que vão aprontar por lá nessa escolha definitiva dos sistemas aerodinâmicos. Os sistemas aerodinâmicos vão ser definidos nessa homologação pós-teste da Tailândia. E na semana seguinte já tem corrida, né? Então vai ser uma agenda super cheia. Vamos ver o que a Ducati vai aprontar, né? Porque ela ainda não definiu sua aerodinâmica. O Didi da Linha deu uma entrevista maravilhosa essa semana. Na semana passada, para a página alemã, austríaca, Speedweek alemã, austríaca, e ele falou assim: cara, eu não estou poupando esforços porque vai mudar o regulamento, mas depois desse último teste, eu vou ver se dá para a gente desenvolver 850 ou não. Se nós formos bem, e foram bem na Malásia, então devem ir bem. A Buriram, lá em Changi, é uma pista bem mais travada do que é a da Malásia, né? Mas se eles forem bem, eles vão desenvolver simultaneamente a 850. A gente vai ver o Pirro aí fazendo testes ou eventualmente algumas parcerias. Eles não podem, não tem concessões, mas fazendo mais testes com a 850. E ele falou uma coisa que ele já tinha falado antes, mas que é muito interessante, né? Do dispositivo de rebaixamento que todos têm agora, todos têm, a Ducati desenvolveu em 2018. E ele falou assim: a concorrência demorou 2 anos para notar que a gente tinha esse componente, para perceber. Então, você vê que as nuances, né, como vocês falaram, são tantas e são tão complexos os projetos que você tem que ter um olho clínico para ver o que o seu rival está fazendo, que é o que a Aprilia está fazendo, né? Já desde o ano retrasado. A moto melhorou muito. Por quê? Cola, grava tudo que passa de Ducati e tenta fazer parecido, igual, ou seguir um caminho similar. E eu acho que os outros agora atentaram para esse detalhe, e esse detalhe vai ser importantíssimo em 2027. O que os líderes vão fazer, os outros vão tentar fazer parecido ou melhor.
Sem dúvida, né? É aquela coisa, se você tem um projeto que tá tendo sucesso, tem que pelo menos se inspirar nas soluções técnicas apresentadas, né, Gui? A gente tá acostumado a ver isso na Fórmula 1, né? A MotoGP tem que pegar um pouco disso também, né? Tinha a questão da engenharia reversa, que inclusive hoje é proibido dentro da Fórmula 1, mas boas ideias precisam ser copiadas, desde que não seja um vazamento, uma espionagem. Por que não se inspirar no design para trazer uma melhoria, tornar a categoria mais competitiva? Acho que a gente precisa disso. E até por isso o mercado, digamos, de engenheiros e tudo mais, nos últimos anos tem sido agitado também, né? A gente fala do Romano Albosiano saindo da Aprilia indo pra Honda, o próprio Alex Espargaró como piloto de teste é um cara que tem muito protagonismo nesse sentido. Max Bartolini, né? Yamaha recentemente, enfim, tem bastante agito nos bastidores também. Agora, Fausto, promessa é dívida, você citou aí o Mundial de Superbike, temos etapa próximo fim de semana. Eu tinha mencionado aqui o Rogério, nosso internauta, que cobrou que falássemos do Mundial de Superbike. Agora é a hora, afinal, temos também Brasil aí nos holofotes. Vamos falar disso porque a gente dá destaque aqui para MotoGP, para Motocross, para Rally e para Mundial de Superbike, é claro. Fausto? Pois é, o Mundial Superbike começa no próximo final de semana, né? Junto com os testes da Tailândia, eles vão estar na Austrália no momento melhor, né? A Austrália em fevereiro é muito diferente da Austrália em outubro, ou quando corre a MotoGP, né? A MotoGP já está no fim da temporada de verão, outono, está bem pior agora, tempo bom, mas tem um problema lá, eles vão fazer um teste hoje e amanhã, mas os pneus foram de navio, estão atrasados, está arriscado não ter o teste, então eles vão entrar totalmente no escuro, porque os testes em Jerez também foram prejudicados pela chuva, mas a gente tem na classe principal um claro favorito, o Nicolo Bulega, né, que seria o primeiro campeão da Superbike, foi vice do Toprak no ano passado, seria o primeiro campeão da Super Sport a ganhar o título também na Superbike. Temos alguns favoritos, né? O Bulega a meu ver, o principal favorito. A gente tem também o Danilo Petrucci e o Miguel Oliveira, que estão na equipe BMW, né, sucedendo o Petrucci, e Oliveira sucedendo o Toprak, o Petrucci também na equipe oficial. Temos o Álvaro Bautista, que perdeu o status de piloto oficial da equipe Ducati, agora pela Barney Ducati. Quem está na vaga dele é o Iker Lecuona, que se deixou a Honda, o Xavi Vierge, amigo do Eric Granado e tal, foi para a Yamaha, vai fazer dupla com o Andrea Locatelli. Então, a gente tem esses cinco pilotos despontando, mas com um certo favoritismo para o Nicolo Bulega, que está em grande fase e venceu 14 corridas no ano passado. Na classe intermediária, o favoritismo é da Yamaha, né? Temos 8 marcas competindo na classe intermediária, Super Sport, onde o favorito é o Stefano Manzi, da Yamaha, né? O Tiananju também, da Yamaha, o Baratin Sofuoglu também compete nessa categoria, onde 8 marcas competem, e tem a grande novidade da temporada, que é a classe Sport Bike, sucessora da Super Sport 300, onde os brasileiros pontificaram, ganharam corrida e tal, e a gente tem o Humberto Maier participando dessa categoria, dessa nova categoria, que provavelmente vai servir de inspiração para a sucessora da Moto3, que a gente falou há pouco, e tem 8 marcas homologadas, mais 6 escolhidas, e as cilindradas são muito diferentes. Então, há uma compensação de desempenho que a Superbike faz, limitação dos giros e tal. Eles fazem procurando igualar cilindradas diferentes. Já fazem isso há algum tempo na Super Sport e vão fazer mais uma vez na Sport Bike, que tem como para nós a grande notícia é o Humberto Maier, está lá, uma das 12 Yamahas que vão estar no grid, o grid de mais de 30 motos. A gente vai ter Yamahas R7 bicilindro, Kawasaki ZX6R tetracilindro, Suzuki vai estar lá, cara, Suzuki ZX8R, uma moto esportiva adaptada, também bicilíndrica. Temos as Aprilias RS650, você vê as cilindradas totalmente diferentes, também bicilíndrica, as Triumph Daytona 660 e as duas Cove 450, motos chinesas tetracilindro 450. Então, tem um peso mínimo para cada cilindrada. Por exemplo, a Cove pesa 141 quilos, enquanto a Suzuki, que é 800, pesa 169 quilos de peso mínimo. Então, eles fazem
um ajuste, e vão fazendo esse ajuste dinâmico, vão fazendo ao longo da temporada. Então vai ser uma temporada muito interessante, na principal, na intermediária, com 8 marcas, e na menor, que agora subiu de cilindrada, e cilindradas variadas, com a Sport Bike, com o Brasil na pista, com o Humberto Maier usando seu tradicional número 12. A gente vai acompanhar também de perto essa categoria. Sem dúvida, no evento inclusive de lançamento aí do roster de pilotos da Yamaha Brasil, a gente conversou com o Turquinho, toda a expectativa. Na classe intermediária, né, o Fausto citou a multiplicidade de motos e soluções técnicas. Sim. Tem moto para tudo quanto é gosto, um grid bem interessante também, estava dando uma olhada aqui nos nomes, né, Mattia Casadei, Alessandro Zacconi, Raul Maziar, Ana Carrasco participando também, Dominic Egerter, e claro, se a gente olha pro grid da principal, o buraco é mais embaixo, né, porque a gente tem alguns nomes aí muito consagrados no Mundial do Superbike, o Bulliga, enfim, o próprio Bautista nesse novo momento que o Fausto citou, além dos caras que o público que eventualmente acompanha só a MotoGP vai poder acompanhar também no Mundial do Superbike. O Miguel Oliveira, por exemplo, nessa transição vai ser legal de observar. Companheiro de equipe do Danilo Petrucci, que fez bem ano passado, né? Foi o melhor do resto, que o cara que não estava na briga pelo título, mas foi o terceiro colocado atrás do Bulliga e do Toprak. O que eu tenho de dúvida sobre o Mundial do Superbike é como que eles vão se portar agora que eles perderam a grande estrela, que era o Toprak. Estrela de carisma mesmo. Isso, né? O cara que realmente era a cara da categoria. Mas tô animado para ver, inclusive o Fausto citou o Turquinho. Vale destacar também que uma outra categoria de suporte do Mundial do Superbike, que não corre esse fim de semana, vai abrir ainda lá para abril ou maio, é o Mundial de Yamaha R3, que temos 3 brasileiros no grid esse ano. A gente tem o Aymon Bocanegra, o Léo Marques e o Heitor Ourinho, que vão disputar as etapas esse ano do Mundial. Então, mais 3 brasileiros aí dentro da programação do Mundial de Superbike pra gente ficar de olho. Ficaremos de olho e traremos tudo aqui no podcast. Fala, Fausto. E tem o Mundial Feminino também, que é um sucesso imenso, né? Lamentável é a não participação do André Iannone. O Guilherme citou muito bem, falta uma estrela, né? Uma estrela que era destacadamente o Toprak, né? O Bulliga tem outro tipo de personalidade, né? O Oliveira também é mais discreto. Eu acho que o Oliveira tem vaga na MotoGP, mas enfim, está lá com uma missão de ser o sucessor do Toprak, e o Petrucci também, mas falta uma estrela dessas meio extravagantes, como era o Toprak e o próprio Miller, que é o André Iannone, que infelizmente quis montar uma equipe independente, não conseguiu os recursos necessários e por enquanto está fora do grid, não se sabe o que fará o Iannone. É uma pena, porque é um piloto que tem um talento muito grande e por conta de excesso de extravagâncias, né, acabou tendo a carreira dele interrompida e agora está sendo muito difícil retomar. Ele já tem muita idade, acho que vai estar com 36, então não sei qual vai ser o futuro do André Iannone, infelizmente, porque o Iannone é um personagem impagável, né? Sem dúvida. Agora, Fausto, pergunta, vai acelerar rumo ao bloco aí no Rio? Qual a programação de carnaval do senhor? Eu sou calmo de carnaval, eu gosto de ver assim, a alegria popular e tal, mas o máximo que eu vou fazer é dar uma volta de moto, que para mim é uma alegria constante. Então, dar uma volta de moto pelo litoral, provavelmente vou ficar preso no trânsito, mas vai ser muito... O Rio de Janeiro está cheio de gente e a festa é enorme. Espero que o tempo colabore, que não chova tanto quanto tem chovido nos últimos dias e que todos possam se divertir com responsabilidade, né? Não é não, quando não quer, dois não fazem, e por aí vamos rumo ao próximo grande evento, que vai ser, para mim, a folia lá em Buriram, lá em Chiang, na Tailândia, aí também em Phillip Island, aquela pista preciosa que a gente vai ver na Austrália. Mas isso é depois do carnaval. Por enquanto, olá, olá, olê, olê, alá, laô, que calor, e vamos nessa. E já sairemos do Sudeste rumo ao Centro-Oeste, afinal tem GP do Brasil em Goiânia. Tá chegando a hora, hein, Guilherme? Mas, regressiva tá aí. O Fausto citou tempo, trânsito no Carnaval do Rio. Aqui em São Paulo o negócio não tá muito diferente não, né, Gui? Pelo amor de Deus, já tomei chuva na outra semana no pré-carnaval, mas vamos nessa, tem mais 2 dias de festa ainda pela frente. Mas é isso, minha gente. Podcast especial de Carnaval, e semana que vem temos encontro marcado para falar de tudo da MotoGP em Buriram, do Mundial de Superbike e, claro, tudo que é notícia no mundo da velocidade em 2 rodas. Gui, muito obrigado. Valeu. Fausto, seu salve derradeiro para a galera. É isso, Momo, aproveitem o carnaval, mas
com responsabilidade. Semana que vem tem muita coisa para ver por aí. A gente tem que estar presente para acompanhar. Que felicidade, que maravilha viver em qualquer estação do ano, em qualquer momento. Valeu, rapaziada. Aquele abraço. Acelera, Brasil! É isso, minha gente. Bom carnaval para todos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, falou!